tá? Vamos seguir até as 3 horas, porque temos muita notícia. E olha, no feriado de 7 de setembro, nós colocamos aqui que poderia ter uma explosão de casos, né, lá no litoral. No litoral aqui de São Paulo. Eu estava temeroso quanto a isso e realmente houve um acréscimo, houve uma subida dos números, infelizmente, lá no Guarujá principalmente. 14 dias se passaram, um pouco mais, e os números já começaram a subir. Só que em outros países, como por exemplo na Espanha, né, o bicho já está começando a querer pegar de novo. Lá na Espanha, vocês sabem muito bem, teve uma crescida gigante de casos de coronavírus, logo depois pintou o lockdown e os casos começaram a cair na mesma proporção, ou seja, um V invertido, diferente do que vem acontecendo aqui no Brasil. Nós tivemos uma subida repentina e não começamos a cair de forma vertiginosa como aconteceu na Espanha ou em outros países da Europa. Mas aqui, depois da subida, nós ficamos lá em cima por muitos dias e ainda estamos no platô, né? Como é conhecido o tal de platô. Nós acionamos a Andréia Lima, ela que é empresária e moradora lá de Madrid. Ela mora em Madrid há 14 anos, né, Bruna? 14 anos. 14 anos vive lá em Madrid porque já tem esse papo de uma subida ou um aumento nos números de coronavírus por lá. E me parece que já há possibilidade de lockdown em algumas regiões de lá, né? A Andréia já está ao vivo com a gente, vamos abrir o papo com ela, iniciar o papo. O André, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Estamos preocupados com o que recebemos de notícia daí. Realmente houve essa subida no número de casos de coronavírus? Já há alguma restrição? Tem restrição restabelecida para algumas regiões aí de Madrid ou da Espanha como um todo? Ou ainda não? Ainda é só um planejamento, hein, Andréia? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Andréia. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Joel. Prazer estar aqui com vocês. Enfim, infelizmente a notícia é horrível, porque eu pesquisei os dados para te passar um dado mais correto, né, de números. Não tenho o número das últimas 24 horas, mas eu tenho o número dos últimos 3 dias, desde sexta-feira até hoje, ou seja, do final de semana, nós tivemos 31.428 número de contágios. Ou seja, é um número bem alto, bem elevado, considerando que a população daqui não é uma população gigantesca como o Brasil, né? A gente tem uma população, 43 milhões de habitantes total de Espanha. Isso eu estou falando a nível de Espanha. E a nível de Madrid, que é a região onde está mais afetada, nós temos 30% desses casos. Em Madrid, o que aconteceu? Desde julho já vem subindo os casos, mas eu acredito que por questões mesmo política e econômica, eles decidiram que manteria ou ia tapando esse sol com a peneira aí de momento até passar o período de férias, que normalmente aqui é o mês de agosto, que o pessoal, pelo menos para o turismo não morrer completamente, porque praticamente o país parou desde março. E a economia aqui, 11% do PIB do país é o turismo. Então eles quiseram pelo menos tapar um pouquinho aí do mês de agosto, né, julho e agosto, que é a fonte de renda da grande maioria da Espanha. As praias, por exemplo, o litoral espanhol é para a Espanha, assim como o litoral nordestino para o brasileiro, né, é onde os europeus vêm veranear. Então eles taparam isso aí e abriram as portas no mês de julho e agosto. Agora, depois que fechou, terminou o turismo, a gente tem uma avalanche de contato. Segundo as estatísticas, quando foram abertas as fronteiras, foram detectados apenas 180 casos em Barajas, no aeroporto, ou seja, não foi um número elevado, né? Mas depois de muito tempo, 2 meses de verão, os contágios aumentaram e muito, mas dessa vez o perfil do contagiado é jovem, o que não afeta tanto a questão do internamento, ou seja, está tendo muitos casos, está tendo, mas o número de contagiados que chegam aí para UTI não é um número tão elevado como na primeira onda, né, que a gente teve. Então agora, pelo que eu vi agora, justamente estava vendo o jornal agora,
o nível de ocupação hospitalar está em 30% neste momento. Eles acreditam que dentro de 2 semanas a gente vai estar numa fase assim crítica, que realmente não vai haver leito. Em Madrid, especialmente, eles fizeram um lockdown, mas um lockdown bem diferente da primeira vez. Fizeram um lockdown regional por distritos onde tem um número maior de casos. Mas mesmo fazendo esse lockdown, não considera efetivo, porque as pessoas estão saindo de suas casas para poder ir trabalhar. De toda maneira, mesmo que está fechado em algumas zonas, eles saem para poder... Transporte público está completamente colapsado pelas manhãs, entendeu? O horário de pico, que o pessoal sai para poder trabalhar. As pessoas têm essa autonomia para poder sair para trabalhar. Quando, lá em março, quando realmente fizeram lockdown assim, total, em todo o país. Aqui, nesse momento, há 37 distritos de Madrid que têm restrições de mobilidade, mas não é uma restrição total. As pessoas podem sair para trabalhar, mas depois do horário de trabalho tem que estar em casa. Os bares, por exemplo, têm limitação de capacidade. A capacidade dos bares diminuiu a 50%. As pessoas podem ir ao bar, mas não pode estar de pé na barra. Não existe barra mais, tem que estar sentado numa mesa ou fora numa terraça. O que eu achei super estranho é que eles fecharam os parques públicos. Parque público é onde tem mais espaço, ou seja, que não justifica fechar um parque público para as pessoas onde possam caminhar, que está ao ar livre, né? E deixar outros locais que é pequeno, transporte público da maneira que está. Então não vejo tão eficaz esse lockdown de momento. Muito parecido com o que acontece aqui em São Paulo hoje, que foi argumentado por mim, pela Bruna Barbosa, em relação aos parques, né? Por que é que os parques ficam fechados aos finais de semana? Seria uma opção bacana para você diluir. As pessoas ficam concentradas, por exemplo, nos arredores desses parques, né? Principalmente no Ibirapuera. Agora, o André, como que funciona um lockdown distinto em algumas regiões da mesma cidade? Já é difícil você tomar uma medida diferente de uma cidade que faz divisa com a outra. Agora eu fico imaginando e tentando entender regras distintas para uma mesma cidade. Como que isso funciona na prática aí, hein, André? Deixa eu te explicar. Eles adotaram o critério seguinte, o número de contagiados por 100 mil habitantes, digamos assim. Então, por exemplo, o distrito de Ulcera, que é um distrito da região sul, onde a população é praticamente china, que seria tipo o nosso Chinatown aqui, ou seja, lá é 1.200 pessoas contagiadas para cada 100 mil habitantes, o contágio altíssimo. Então, eles pegaram essas zonas mais afetadas e fizeram lockdown nessas zonas. Mas o que acontece? Quando eles fazem isso, eles estão restringindo a população mais carente, porque é onde tem menos espaço para eles poderem estar. Bairros mais carentes, que tem gente com as casas menores, que tem que compartilhar espaços, que não tem como fazer um isolamento, você está entendendo? Essas zonas, as pessoas não estão isoladas. Se elas estão contaminadas, elas estão contaminadas com outros dentro de casa. Não tem um espaço para eles poderem estar. Então, há uma crítica, há muitas mobilizações, fizeram muitas mobilizações esses finais de semana, porque dizendo que as pessoas podem sair para ir trabalhar, mas não podem ter lazer mais, porque a região só pode sair para poder ir trabalhar. Ele tem um justificante. Eu posso ir trabalhar na casa da senhora, mas eu tenho que voltar, ficar dentro de casa, porque eu não posso sair do meu bairro. Então, há essa crítica social aí, né? Porque os bairros mais carentes são os bairros mais afetados pelo lockdown. Os bairros mais com melhor poder aquisitivo não estão com lockdown. Eu fiquei preocupado com o que você disse agora há pouco no início da sua fala, de que já há a notícia circulante por aí de que podemos ou poderemos ter falta de vagas nos hospitais daqui a algumas semanas. Isso de fato está acontecendo mesmo? Já há um posicionamento oficial quanto a isso, que seria um terror reviver tudo aquilo que vimos no passado recente, André. Isso é uma estatística, assim, uma previsão dos expertos na área de saúde, que estão todo dia na televisão falando que agora nós estamos com 30% de ocupação.
os médicos, o que aconteceu? Sem entrar no tema político, mas eu vou te contar o que os médicos reclamam e que eles estão pedindo, que eles não estão com o número de pessoas para poder suportar essa carga de trabalho que eles estão tendo, uma carga de trabalho excessiva. Eles estão pedindo novas contratações, os hospitais não têm, por muito tempo a saúde teve vários recortes, né? E agora, quando mais precisa, porque é a saúde pública que cuida desse problema da pandemia, não está tendo recurso suficiente para suportar. Essa é uma queixa do setor sanitário aqui, inclusive eles estavam manifestando, e que, em questão, eu acredito assim, realmente a economia vai por cima da saúde nessa situação, não só aqui, eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que ainda assim, no início, o governo central, quando o governo central teve que tomar as rédeas do país e fazer uma medida drástica, eu achei que foi muito, assim, foi difícil, principalmente para o meu setor, que eu sou da área de turismo, imagina você, eu estou parada desde março, mas não havia outra medida a ser tomada, senão o número de mortos ia ser absurdo. Agora, quando descentralizou o poder e que cada administração local tem que tomar a sua decisão, muitos deles estão presos a questões, como te digo, econômicas. Então, devido a certas coisas que eles não podem tomar medidas impopulares à economia, acabam fazendo esse tipo de atitudes que eu não vejo que vai melhorar. Vai daqui a pior, dentro de 3 semanas vai ser o auge. Agora os colégios estão funcionando, né? As crianças vão para o colégio e quando há um contágio, por exemplo, eu tenho 2 filhas no colégio, uma de 3 e outra de 11. Se tem alguém contaminado, eles isolam somente aquelas pessoas que tiveram contato com aquela criança. Uhum. E detalhe, a fase de prevenção não está sendo tão efetiva, porque eles demoram muito tempo em dar um resultado se está contagiado ou não. 5 dias, às vezes. Então, a pessoa, até saber que ela está contagiada, ela já contagiou um monte de gente, né? Agora, Andréia, você citou que nos bares aí há uma série de restrições, como aqui no Brasil, mas a gente sabe, pelo menos por aqui, que tem muitos pontos em que isso não é cumprido, especialmente na periferia. Há também alguns bares badalados aqui de São Paulo, Vila Madalena, todo final de semana com muita lotação, jovens aglomerados, todo mundo sem máscara, fiscalização um pouco falha nesse sentido. Por aí é assim também, tem muito jovem descumprindo, que fica lado a lado no bar, como se nada tivesse acontecendo, ou há uma fiscalização um pouco mais rígida? Então, o que acontece? Na primeira fase, houve uma restrição e você tomava multa de verdade. Agora, quando descentralizou, que cada administração toma as suas medidas, hoje, por exemplo, começou o lockdown, mas eu realmente não passei pelas zonas que estão afetadas, não te pude assegurar que tipo de medida restritiva. Eu estou vendo na televisão que a partir de quarta-feira eles vão dar multa para quem infligir esse tipo de imposição. Se você está num bar e está muita gente, eles vão chegar e vão fechar o bar ou colocar uma multa, que é o normal deles colocarem aqui. Tá bom. Andréia Lima, empresária aí de Madrid, mora há 14 anos em Madrid. Muito obrigado pela sua participação, torcendo aí por dias melhores e torcendo para que a situação não degringole, né? Não que volte, para que não volte ao que vimos no passado. Tá bom? A gente volta a se falar em uma outra oportunidade. Um grande abraço, Andréia. Obrigada, Andréia. Boa semana. Obrigada, igualmente. Boa tarde.